O senhor já defendeu publicamente a necessidade da criação da carreira de auditor substituto de conselheiro do Ministério Público de Contas, que não existem no âmbito do TCM, embora sejam previstas pela Constituição Federal. Em que sentido a criação dessas carreiras, com assentos garantidos no colegiado, contribuiriam para os trabalhos do TCM? Eu entendo que essa questão das duas carreiras, ela mostra, a meu ver, o potencial, né, e, vamos dizer assim, até uma certa sofisticação do modelo constitucional. O modelo constitucional, ele prevê o seguinte, que nos tribunais de contas estaduais, né, que são a maioria, né, que todos os tribunais abaixo do TCU são compostos por 7 conselheiros, exceto este tribunal, o TCM, que só tem 5, mas nos tribunais que tem 7 conselheiros, que são a quase totalidade, nós temos uma situação que é o seguinte, a maioria dos conselheiros, ela vem, né, de uma atuação de agentes políticos e muitas vezes de agentes político-partidários. Tem legitimidade os partidos políticos na democracia, mas ocorre o seguinte, é a indicação do nome do candidato a conselheiro pelo chefe do executivo e a apreciação pelo legislativo, em determinados casos, em outros casos, a própria indicação e aprovação pelo legislativo apenas. Então, alguns são indicados pelo chefe do executivo, submetidos à aprovação do legislativo, e outros são indicados pelo legislativo. Isso coloca o quê? Que agentes políticos, o chefe do executivo e os integrantes do legislativo, é que organizam, que participam dessa definição da escolha dos conselheiros. O que a Constituição fez foi criar aquilo, quer dizer, que no modelo da democracia clássica, né, democracia inclusive formulada por aqueles pensadores da matriz norte-americana de origem, né, da democracia, foi estabelecer o que é denominado pesos e contrapesos, né? Então, as duas carreiras, a carreira de conselheiro substituto, auditor substituto de conselheiro, e a carreira de Ministério Público de Contas, tem esse sentido. Por quê? São duas carreiras especiais, preenchidas por concursos públicos especiais. Então, já tem uma base, uma vertente, uma origem mais técnica, diferentemente da origem dos conselheiros, em maioria, que vem de uma vertente política, né? Então, a vertente técnica dada pelo concurso público. Além disso, quer dizer, a Constituição atribui aos auditores substitutos de conselheiro garantias constitucionais. Eles têm garantias porque eles estão aptos a julgar. Então, estando aptos a julgar, eles vêm de um concurso cuja aprovação no concurso dá a eles a competência de julgadores, eles têm aquelas garantias que a Constituição dá para os juízes, uma equivalência com os juízes, e a Constituição, inclusive, tendo como modelo o TCU, estabelece para o ministro substituto do TCU garantias próprias de uma instância do judiciário. Então ele não apenas vem de concurso público, mas ele tem garantias constitucionais próprias, né, para assegurar o exercício da condição de julgador, é o que a Constituição chama judicatura de contas. Então ele tem garantias para o exercício da judicatura de contas. O Ministério Público de Contas, ele também é preenchida a carreira por concurso público especial e ele conta com as garantias equivalentes àquelas do Ministério Público Comum, tradicional, que são as garantias da independência, autonomia e independência no exercício do custos legis, né, do controle da legalidade. Isso faz com que passem a existir dentro do tribunal 2 corpos técnicos especiais, com garantias constitucionais. Isso tende a criar uma situação de uma interação de outro tipo com os conselheiros e com a estrutura do tribunal. Você passa a ter 2 carreiras que ocuparão o seu papel com um senso, né, de missão, né, e com garantias. Então, para certos aspectos, aquelas 2 carreiras não estão submetidas ao controle ou à autoridade, por exemplo, do presidente ou dos conselheiros. Não. Elas têm garantias constitucionais que lhe dão uma margem de independência para a atuação. Ao mesmo tempo, como são carreiras que vêm de concurso público de alta qualificação, esses 2 corpos profissionais tendem a criar uma outra interação
com os conselheiros, digamos, tradicionais. Por quê? Porque a ideia do conselheiro substituto, ou do auditor substituto de conselheiro, em muitos tribunais onde existe essa carreira, por exemplo, ela preside, o conselheiro substituto preside a instrução de processos. Ele não atua só substituindo o conselheiro titular. Ele atua também presidindo a instrução de determinados processos. Em geral, não são aqueles processos de prioridade máxima, são processos de prioridade intermediária. Mas já o fato deles presidirem a instrução de um processo e mais, presidem a instrução, vão ao órgão pleno, apresentam o relatório e apresentam a proposta de voto deliberativo. Eles apresentam uma posição de voto deliberativo. Quem vota são os conselheiros titulares, mas os conselheiros titulares têm que lidar com um tipo de relatório que está qualificado pela vertente técnica desse conselheiro substituto, que se supõe alguém altamente capacitado, vai produzir um relatório com alta densidade técnica e jurídica e vai propor um voto também, se supõe, um voto qualificado. Os conselheiros, ao assumirem então a função deliberativa de votar acompanhando aquela indicação de voto do conselheiro substituto, sim, eles poderão acompanhar, mas se quiserem se contrapor, terão que lidar com algo qualificado. Então só isso já vai criando, vamos dizer assim, uma nova interação em que os conselheiros titulares se veem positivamente pressionados a qualificarem o seu trabalho. Então se um conselheiro substituto preside a instrução de determinados feitos com alta qualidade, surgirá dentro do tribunal, fora do tribunal, a possibilidade de uma comparação. Qual é a qualidade da instrução dos processos presididos pelos conselheiros titulares? Tem essa qualidade que o conselheiro substituto imprimiu? Então isso vai criando um cotejamento, vai criando uma interação cujo resultado será pressionar para uma maior qualidade geral da instrução dos processos. Essa é uma primeira questão. A segunda questão, no caso do Ministério Público de Contas, é que ele, contando com essas garantias de independência funcional, ele pode tomar iniciativas de fiscal da lei independentemente do órgão pleno. Ele pode tomar iniciativas. Nós temos agora uma tomada de posição do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado, em que eles se posicionaram no sentido de como o Ministério Público de Contas colocar a necessidade de ampliar as apurações, as verificações, as investigações sobre os contratos da CPTM e do metrô. Né? Isso, evidentemente, significa uma posição independente. Eles não estão apenas, vamos dizer assim, se sujeitando ao tratamento dessas matérias, dado esse tratamento pelos conselheiros mais antigos, pelo órgão pleno. Eles estão tomando iniciativas próprias. Isso, eu acho que é algo que cria também uma interação positiva. Né? Nós temos, o TCE já está tendo essa interação nova, essa interação dinâmica, essa interação com inovação que a presença do Ministério Público de Contas traz. Mas mais ainda, a Constituição determina que um integrante da carreira de auditor substituto, de conselheiro substituto, e um integrante da carreira do Ministério Público de Contas compõem o pleno. Então, isso vai fazer com que aquela interação vá para o pleno. Você vai ter no pleno 2 conselheiros já agora titulares, vindos dessas duas vertentes técnicas, e que vão, então, certamente qualificar a instrução dos seus processos, agora como conselheiros titulares, vão ter posturas, vão ter posicionamentos que já trazem essa vertente técnica que vai interagir com aquela outra vertente dos conselheiros que vieram, vamos dizer assim, do caudal, né, político. Né? Então, sim, a Constituição previu esse mecanismo de pesos e contrapesos para que haja esse enriquecimento de interação de culturas diferentes e com tensões, inclusive, positivas na relação dessas culturas. Né? Porque a maior crítica que é feita, talvez, aos tribunais de contas, é que se entende que os tribunais de contas, como a maioria dos conselheiros vem
dessa vertente política ou até político-partidária, que haveria uma excessiva politização dos tribunais de contas em detrimento, segundo essa crítica, de uma postura mais técnica, de uma postura mais criteriosa tecnicamente, juridicamente. A presença de 2 conselheiros titulares com essa origem e com essa cultura, ela vai ser um mecanismo de contrapeso, um mecanismo de balanceamento, um mecanismo de tensão positiva em relação a uma eventual politização não técnica por parte de outros conselheiros. Então isso enriquece.